Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ronaldo Monteiro e esse é o Amplie Sua Consciência. Hoje o assunto ele é um pouco polêmico, né? Mas é sobre alguns estudos, sobre algumas pesquisas realizadas na internet, principalmente no YouTube, onde são colocadas algumas informações, alguns vídeos, praticamente de toda a parte do mundo, em relação a esse momento em que a Terra vem passando, né? Sobre tantas transformações, uma questão do despertamento das pessoas para uma nova realidade. Então, tem uma série de assuntos que estão interrelacionados. Eu vou fazer aqui, eu vou acionar a nossa câmera via Facebook, para que vocês também tenham a oportunidade de assistir nosso programa ao vivo, tá? Vamos lá. Então, deixa a intro. É isso aí, pessoal. Agora nós estamos aí com uma conexão também no Facebook, como uma forma de atender todos os públicos, né? Porque algumas pessoas têm tido dificuldade para localizar as transmissões, então eu fiz dessa maneira para que todos possam ter aí o acesso às informações. Eu sempre deixo bastante claro de que eu sou apenas um mensageiro, ok? O mais importante é a mensagem e o que vocês podem fazer com essas mensagens, evidentemente que todas com um cunho positivo, né? O cunho de alertá-los sobre qualquer aspecto, mas sempre do lado positivo, tá bom? Bem, o que acontece? Eu venho já estudando a ufologia, sobre a questão dos extraterrestres, intraterrestres, né, os seres evoluídos que estão também vivendo aí abaixo do nível do mar, né, nas zonas oceânicas. Enfim, tem muitas informações através dessas pesquisas desses seres, ok? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: as informações todas estão para quem quiser ver. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: mesmo que ninguém acredite em qualquer informação, em qualquer tema relacionado à transição planetária, a seres de outros planetas, fica muito difícil para quem tem acesso a essas informações, pelo menos não ficar na dúvida. Vocês concordam comigo? Então, as informações, praticamente elas se integram. Se a gente for perceber, por exemplo, os avistamentos dos UFOs, eles ocorreram com maior intensidade a partir das guerras, né? Das Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que já é no nosso período contemporâneo. Então, a partir de 1945, aproximadamente, até os dias de hoje, foram praticamente mais de 10 milhões de avistamentos. Sejam eles talvez verificados ou não, mas os relatos pelo mundo, segundo alguns pesquisadores aí de renome, né, em relação à ufologia, eles fizeram um cálculo que é aproximadamente esse número. Então, não é um número que a gente vai ignorar, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Mas aqui, no Amplie Sua Consciência, nós temos também uma postura de falarmos abertamente sobre algumas questões. E é claro, de novo, não é de nenhuma maneira criticar as crenças ou mesmo, né, as religiões ou em qualquer aspecto aí espiritual. Mas de forma mais científica, vamos pensar na seguinte possibilidade. Segundo esses mesmos estudos, nós somos originais, né, a partir de um trabalho que foi feito há muito tempo atrás, que tem alguns nomes, por exemplo, os Anunnaki, né? O que eles fizeram? Eles vieram aqui para a Terra, ok? Fizeram uma experiência de clonagem e criaram, a partir do Neandertal para o Homo sapiens, eles criaram um novo corpo biológico com uma capacidade, inclusive, cerebral maior, né? Um cérebro maior. Então, a partir daí, esses deuses, né, com essas capacidades que eles vieram de uma outra constelação, de um outro orbe, as características, inclusive, desses seres eram que seres entre 3 e 4 metros de altura, com altas capacidades psíquicas, por isso que eles eram considerados deuses, tá? E esses mesmos seres que são os Anunnakis, eles
tem uma parte, né, nessa questão da paternidade ou maternidade do que nós somos hoje. Como qualquer casta ou qualquer sociedade, mesmo aqui no planeta Terra, convenhamos que temos os positivos e os negativos, não é verdade? Aqui no nosso plano terrestre. Então, também nessas famílias siderais, no caso dos Anunnakis, tinha suas divergências. Então, um deles, que tinha uma liderança, que tinha um pensamento onde que se considerava uma raça realmente como um verdadeiro Deus, em que ele jamais desceria ao nível de um hominídeo, né, de um ser aqui do planeta Terra. Então, tinha esse ser e tinha um outro ser que era mais positivo. Tá? A Annabel, ela fala isso de uma forma esplêndida, uma especialista, e aí vocês, por favor, confiram aí os vídeos dela, tá? Tanto no crontv.com, como nas pesquisas na internet, como também o site da Cris e o YouTube dela, CronTV. Então, esse outro ser, ele já tinha um amor muito grande por nós e queria fazer uma experimentação, e ele queria fazer... hoje eu tô aqui com a minha água, hein? Não é a caneca do Jô, mas ajuda bastante. Então, eles fizeram essas experiências, então tinha um amor grande pela nossa humanidade, até mesmo saber de toda a capacidade, né, todo esse poder que ele tinha, então ele queria ajudar a humanidade. Então, tinha, na visão de nós hominídeos, como escravos, tanto que foram utilizados muitos seres humanos como escravos. E esse outro, né, também tinha uma posição semelhante, no entanto, ele queria fazer a coisa com mais amor, com mais carinho, enfim. De novo, essa parte a Anabel explica muito bem. Bem, então, pegando esse pensamento, né, em relação a ter essa possibilidade que tenha acontecido lá no passado. Eu falo possibilidade porque cada um de vocês tem que ter a postura de pesquisa, né? Vocês têm que ir atrás, praticamente, das informações, e talvez vocês possam chegar aí a algumas conclusões do que a gente está falando aqui, tá? Então, dentro desse projeto Terra, através dos Anunnakis, né? Que a gente pode chamar de um projeto bem específico para poder até ajudar-nos, né, nessa evolução que houve naquele período. E também a gente fala sobre a época dos Sumérios, né? Então, Zacarias Sitchin tem outros autores que falam muito bem a respeito disso, de um livro que eram Os Deuses Astronautas, que foi o primeiro livro que eu li em relação à possibilidade de vida fora da Terra. Eu tinha apenas 14 anos e achei aquilo incrível, né? Nós temos alguns gatilhos, né? E com certeza o livro Eram os Deuses Astronautas, para mim, marcou a minha vida, e aí comecei todo um caminho, né, de pesquisa sobre ufologia, sobre a possibilidade de vida fora da Terra, enfim. Então, dentro dessa agenda, né, dos Anunnakis, todo esse processo, passaram-se todos esses anos, e aí, não só os Anunnakis, mas milhares e milhares de outras sociedades humanas vieram para a Terra, ou para experimentar, ou para aprender algo, ou para ajustar algumas questões aí de ordem moral, né? Então eles vieram, também foram deixados aqui na Terra, foram transportados para a Terra para vivenciarem, para experimentarem e assim fazer os seus ajustes, né? E toda essa população, elas acabaram se misturando com a nossa raça terrestre. Então, dentro desse objetivo, houve toda uma situação de mistura das raças e hoje nós somos seres híbridos. Tá? Pesquisem também, que vocês vão perceber que temos, né, em algum ponto, em algum momento, fomos misturados com essas raças e até comento bastante sobre isso. Se você quer ver um extraterrestre, olha no espelho, você é um extraterrestre, né? Milhares e milhares de pessoas já têm noção disso, já estão despertas para isso. Isso que é bacana, entendeu? Porque esse momento da transição planetária, dessas mudanças, toda essa energia que está vindo para nós, está fazendo com que nós percebamos as coisas, que a percepção seja diferente, né? Então, dentro dessa agenda, né, desse cronograma de eventos, então existiram aí vários, né, ações desses seres aqui no planeta Terra, várias atividades, alguns positivos, né, alguns negativos, mas dentro dessa história terrestre, existem períodos, né? Essa período que a gente está de transição,
nós já estamos recebendo uma incidência maior, né, de energias e luz do Sol central de Alcione. Então, nós vivemos um período nas trevas, ou seja, sem essa incidência dessa luz solar, né, desse local do cosmos, e agora a gente está recebendo essa energia justamente para que nesse novo período, né, alguns falam 3.600 anos, outros falam 6.000 e poucos anos, mas o mais importante é você saber que é um período em que você vai participar de algo que é cíclico. Não é algo somente que os profetas ou só algumas pessoas que tiveram acesso através de uma projeção astral, projeção de consciência, mas isso é um fato cíclico, independente de nós estarmos aqui na Terra ou não, ok? Então, dentro desse processo que está acontecendo nesse momento, evidentemente que mexe conosco, né, com a nossa psique, com a nossa moral, enfim, e também movimenta toda essa energia para o planeta. Então, por isso que o planeta também está nesse movimento todo, as energias estão muito aceleradas, e conforme essas energias adentram o nosso planeta, o que ele faz? Ele, conforme esse movimento, tudo que tem na Terra também se movimenta. Então, nós estamos falando das placas tectônicas, que são, né, estão acima desse magma, entre todas as outras fontes de energia que tem no planeta, então isso também está se movimentando, é por isso que nós estamos vendo uma série de vulcões aí que estão ou em erupção, ou estão na iminência de uma erupção. Né? Fora as questões climáticas, que nos últimos 3, 4 anos a gente vem sofrendo bastante, mas são alguns fatores para a gente observar, né, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aí ao redor do planeta. Ok. Então, isso não é uma coisa que nós, ou eu estou falando, nós estamos falando, mas sim que é algo que você tem que pesquisar, olhar aí o que está acontecendo nas notícias, né? Inclusive a aproximação do Nibiru, Planeta X, enfim, são dados vários nomes. No entanto, existe toda uma série de pesquisadores e pessoas, inclusive astrônomos, autônomos, pesquisadores, cientistas, que vêm realizando, vêm constatando que realmente está se aproximando aqui da Terra um planeta, né? E que esse planeta, com a sua massa eletromagnética, sua massa, né, de força magnética, faz com que também o nosso planeta receba uma carga e a gente sinta essas mudanças, tá? Isso, inclusive, na parte cerebral. Vocês podem perceber que, em alguns momentos, e vamos lembrar que as ondas que nos atingem, né, com essas mesmas energias, tem momento que o planeta parece que é acometido de coisas ruins, né, entre aspas, tá? E também tem muitas questões que acontecem, evoluções positivas. E isso acontece dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. E aí eu também faço a seguinte consideração. Se você tem uma energia, um pensamento que está ligado ao positivismo, ao bem, né, à prosperidade, então você vai prosperar cada vez mais, você vai fazer cada vez mais ações e atitudes para o bem, né, de forma positiva. E quem está ligado, né, à parte negativa, a parte mais densa, ele também vai potencializar essa mesma capacidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente vibra, para que a gente não atraia esse tipo de energia, ok? Então, essa aproximação do planeta e tudo mais, e dentro dessas pesquisas, nos relatam que não se trata somente de um planeta, mas se trata de um equipamento, né, que foi construído e que se aproximam, né, as paragens cósmicas aqui no planeta Terra, que são os Anunnakis. Então, assim, tem muitas informações aí na rede, na internet, às vezes até um pouco confusas, os nomes, né, os itens que são comentados, se é um planeta, se é uma nave, enfim, mas o mais interessante, dentro dessas pesquisas, dessas revelações, inclusive eu tenho até, vou recomendar aqui um canal, é um canal, se não me engano, acho que ele é mexicano, ainda, mexicano ou espanhol, que chama-se Planeta Snakedos, que eu vou depois escrever aqui para vocês, que ele faz uma série de relatos a partir de um informante, né? Bem interessante o que é revelado. Inclusive, dentro desse aspecto dessas revelações, muita parte científica que corrobora essa parte mais espiritualista que é também pesquisada. Então, vale a pena, né? Planeta Snakedos, ok? E eu estou assistindo isso já há alguns dias. Dizem que nada é por acaso, né? Nós, como pesquisadores autônomos também,
a gente tem percebido que chega para nós informações, né, vídeos que são bem integrados com o que a gente já estuda. Eu, por exemplo, já estudo desde 1996 sobre transição planetária, sobre esses processos de integração com outras civilizações de outros planetas, enfim. Eu me sinto confortável até de falar sobre algumas coisas, mas, ao bem da verdade, nós queremos que esse planeta passe por uma evolução melhor, né? Que a gente passe a ter uma comunidade mais positiva, que um ajude o outro. A gente quer isso, né? No nosso íntimo, a gente quer isso. A gente não quer guerra, né? A gente não quer sofrimento. A gente quer poder viver, né, principalmente dos estudos, das pesquisas, que isso um ajude ao outro. Isso é a nossa essência. Então, esses seres que, inclusive, não tem seres só fora do planeta, tem seres dentro do planeta, que são os intraterrenos. Tá? É uma sociedade bastante evoluída, que vem nos ajudando aí faz muito tempo mesmo, e eles também têm um trabalho riquíssimo aí em relação à natureza, até pelas essas brincadeiras, né, que o ser humano faz com fogo, né, que nesse caso é a parte nuclear. Eles, como irmãos mais velhos, eles vêm aqui no planeta terrestre, eles fazem toda a limpeza, né, faz todo esse processo de limpeza, porque se assim não fosse, a gente já estaria totalmente destruído, até pelas questões, né, atômicas, radiação, enfim. Mas eles são os nossos higienizadores naturais, né, e até os processos aí que eles têm, as capacidades tecnológicas que eles possuem. Mas isso também é tema para que a gente possa falar sobre os intraterrenos em outro momento. Mas falando de novo das naves, né, essas naves vêm se aproximando, segundo essas pesquisas, e também há uma informação de que essa aproximação também está gerando um conflito nessa parte superior aqui da Terra, né, que dizem que o governo dos Estados Unidos já sabe disso, e curiosamente, o que o Trump ele revelou há pouco tempo sobre o Space Force, né? Curioso isso, né? Que nós vamos implementar aqui um ministério de uma força espacial que vai integrar todas as outras forças, porque a gente tem que investigar o que está acontecendo aí em cima, não podemos deixar os Estados Unidos com essas portas abertas. Isso é muito, muito intrigante, porque depois de muito tempo, né, pegando lá o Ronald Reagan, na ONU, que fez todo aquele discurso sobre a possibilidade, né, de uma ameaça extraterrestre, enfim. E aí o Trump, nesse período que a gente está vivendo, nos revela que autorizou o desenvolvimento da criação de uma força espacial. Então, é uma coisa que a gente fica atentos, tá? Então, novamente, segundo essas pesquisas, existe alguma coisa que está vindo aqui para a Terra, né, que todas as nações, as principais nações do planeta, eles sabem disso, dessa aproximação tanto do planeta X, ou planeta Nibiru, como a aproximação dessas naves, e talvez seja o principal motivo desses governos, aqui eu vou falar do governo americano, que já vem investindo há muitos, muitos anos em grandes cidades, vamos falar de um bunker gigantesco, são cidades gigantescas abaixo da terra, por conta, né, desses possíveis eventos. Tá? Eventos esses que também estão relacionados a algumas atividades de seres terrestres mesmo, não só o evento com seres extraterrestres, mas aqui da Terra mesmo, que é a agenda do governo oculto, que nós falamos muito também, né? O governo oculto, ele tem como missão, ele extinguir aí boa parte da população terrestre, e a partir daí ele vai implementar uma nova ordem mundial, tá? Resumidamente é isso. Então, dentro desse aspecto, por exemplo, assisti esses dias aí um episódio dos Simpsons, né? Que é a temporada 24, episódio 9, que é justamente uma possibilidade do próprio Estados Unidos fazer um EPM, né? Lançar um impulso eletromagnético. Isso vai acabar com toda a energia dos Estados Unidos. Toda a energia. Né? Então, como eles são regidos pelos reptilianos, né? E os reptilianos estão também com esse objetivo de reduzir a população do mundo, e isso não vai ser diferente com os próprios Estados Unidos. Então, outra coisa que vocês vão observar, além dos bunkers, nesses vídeos, nessas pesquisas, né, que esse pessoal faz, é justamente, estão se utilizando, por exemplo, de toda aquela área que o Walmart usou durante muito tempo, né,
por ser uma rede de varejo, né, um supermercado super famoso, estão desativando esses Walmart, né, o Walmarts aí dos Estados Unidos, e estão se utilizando, e já fizeram toda a configuração, estruturou tudo para que seja um campo de concentração, onde vão colocar lá uma série de pessoas. Então, eu sempre digo o seguinte: contra fatos não há argumentos, ok? Então, se isso está acontecendo de alguma maneira, se a gente consegue, nós, cidadãos comuns, né, que se nós conseguimos enxergar essas coisas, evidenciá-las, vocês imaginam um governo, né? Um governo chinês, governos europeus, governo americano, né, governo russo, todos eles sabem que isso está acontecendo. Eu aqui também não vou, né, não tenho por que também mencionar de datas, mas fiquemos atentos a tudo que está acontecendo ao redor, tá? Então, essa questão que é o nosso tema principal, será que existe a possibilidade de a gente ter um contato iminente? Segundo essas pesquisas, sim, né, existe. Mas fica essa pergunta no ar, né? Quando que vai ser isso? De que forma? Né? Alexandre Ferraz, seja bem-vindo à nossa transmissão. E, então, o que acontece é que, se existem todas essas informações, a maioria dessas informações importantes estão na internet, o YouTube cada vez mais acessado e as pessoas buscando essas informações. Alguma coisa está acontecendo, isso eu pelo menos não tenho dúvida, né? A gente tem que ficar atentos aí ao que os próximos meses, segundo, por exemplo, a agenda, né? E pegando o gancho dessas profecias dos Simpsons, né? Essa tribulação nos Estados Unidos, ela vai acontecer aproximadamente no dia 24 de setembro, né? Que é 24/9, que é episódio 24, episódio 9. Então, 24 de setembro, e a gente vai lembrar lá, né, do September 11, né? Então, 11 de setembro, quer dizer, são datas muito próximas, né? Não sei por qual razão às vezes escolhem essa data, mas algo para a gente se pensar a respeito, não é verdade? Então, tem aí alguns canais muito interessantes falando sobre isso. Evidentemente que aqui a gente está abrindo esse tema porque tanto as pessoas das quais eu conheço, os grupos que eu participo, eles têm interesse nesse assunto, principalmente onde se menciona a parte extraterrestre. Eu também, sinceramente, não há dúvida nenhuma, essa história de que nós somos únicos no universo, isso não existe, né? Isso só no nosso ego terrestre, né? Isso é impossível, impossível. Né? Nós temos universos dentro do nosso universo, dentro de nós mesmos, né? Seja bem-vindo, Fábio, né? Mais uma transmissão aqui no Amplie Sua Consciência. Então, uma coisa também importante é a gente começar a perceber os noticiários, né? O que está acontecendo na mídia, né? Quais são os principais eventos que estão acontecendo no mundo? Né? Tivemos agora, há algumas horas, essa questão aí do Lula aqui no Brasil, como questões de outros países que também estão acontecendo, mas são movimentos que a gente entende para a reflexão dessa sociedade, desse povo, para que eles tenham alguma atitude, para que eles se posicionem em relação a essa mudança, porque eu falo pelo Brasil, como brasileiro, amo esse Brasil de paixão, é um país maravilhoso, isso é indiscutível, mas nós temos que fazer alguma coisa pelo Brasil, né? O Brasil precisa da gente, né? O Brasil precisa de muito amor e carinho, respeito, a gente precisa muito que o Brasil seja uma casa mais confortável para todo mundo, que todo mundo tenha acesso, né, à moradia, à saúde, alimento, que seja uma coisa maravilhosa, porque é sempre uma questão para reflexão. Como que um país como o nosso, se não é o melhor, né, se não é o maior país em que suas terras geram qualquer tipo de alimentação, como é que pode ter gente aqui no Brasil passando fome? Isso é praticamente insano, como acontece em milhares aí, ou pelo menos centenas de países, né, ou dezenas de países, mas acontece. Na África também, um terreno bom, mas tem muita gente lá passando fome. E parece que a gente dá as costas para essas coisas, né? Então, talvez uma intervenção, um aparecimento, por exemplo, de seres extraterrestres, naves, acho que a principal coisa que vai acontecer é o seguinte: quebra de paradigmas. Se aparecer uma nave no céu que todo mundo vai perceber, esses seres acabam, né, se manifestando aqui entre nós, descendo de suas naves, a primeira pergunta que nós iremos fazer: puxa, mano, tem mais coisas aí no universo, tem outras, né, outras humanidades, então tudo cai por terra, né? O sistema financeiro, que inclusive está previsto de realmente cair, né, o sistema financeiro, né, os dogmas, né, as religiões, tudo isso vai por terra, porque
sinceramente, vai ser um choque tremendo, né? Então, segundo essas informações também, dessas pesquisas, o que acontece? Tem pessoas que, talvez com a sua energia, seu pensamento, elas estarão ligadas a seres que a gente chama dos confederados e os não confederados, né? Tem que ficar muito atento se isso ocorrer, se existir essa possibilidade de ocorrer. Segundo esses estudos, dizem que essa primeira leva de naves são os seres não confederados. Então, preste bem atenção, né? Não se joguem, né, para eles, tenham as suas reservas se isso acontecer, prestem bem atenção. E virão, em outros momentos, os seres confederados, né? Então, é mais simples você conseguir enxergar, né, essas pessoas através da sua vibração, todo esse aspecto mais psíquico, ok? Então, essas foram as informações que foram estudadas nessas últimas semanas, e aí a gente vai falar mais sobre isso, mas neste momento eu peço para que todos fiquem atentos aos eventos mundiais, né? E estou à disposição de vocês. Tem o nosso site, ampliesuaconsciência.org, e esse vídeo vai estar lá no nosso canal também no YouTube, e também já estão postados em todas as nossas redes sociais, Twitter, né? Instagram, tá disponível de todo mundo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, que vocês internautas tenham aí um dia maravilhoso, para aqueles que estão, né, no feriado aqui em São Paulo, para aqueles que estão trabalhando aí, um bom trabalho para vocês. Até mais.